Olá, pessoal. Hoje nós iremos falar de um assunto muito interessante, que é a questão do amor dentro do contexto da filosofia. Então, dentro desse pequeno momento que nós iremos estar conversando aqui com relação ao amor ou aos tipos de amor, no que diz respeito à filosofia, eu vou abordar 10 pontos, 10 pontos que são fundamentais para o nosso conhecimento prévio, do que seria amor. Isso porque o amor é algo, como é que eu posso dizer? É muito relativo no sentido de você dar uma finalidade. Então, ela vai depender do período da filosofia ao qual você está falando, ao qual você está se mudando, vai depender, evidentemente, do filósofo que queira defender, mas, de forma geral, esses 10 pontos que nós iremos abordar aqui agora diz respeito a uma visão geral da filosofia nessas particularidades, e aí iremos destacar alguns princípios dessa logística no que diz respeito ao amor, né? Então, dentro de uma visão onde realmente é difícil definir o amor, o contexto que se aproxima mais da visão humana dentro de um fator histórico, baseado-se na história da filosofia, é o amor filia, o logos e o ágape. Então, esses três tipos de amor, eles são os fundamentais da logística para falar em respeito à filosofia da história, certo? Então, todos os períodos da história, seja ela da filosofia ou não, ela tem alguns marcos, né? E dentro desse marco fundamental que a gente vai estar se aproximando nesse contexto histórico, né? E esse registrado, principalmente no período clássico, nós estamos falando da filia, do amor-filia, do logos, né? E ágape, né? Mais tarde, a gente vai ter a questão, ainda numa visão clássica, né? A gente vai abordar Platão. Na visão platônica, nós temos, inclusive no livro O Banquete de Platão, nós iremos trazer o amor platônico. Então, dentro dos vários livros de Platão, um vai abordar a questão justamente. E qual é o livro que aborda sobre o amor? Lembrar disso, gente. O livro que aborda o amor, período clássico, segundo o filósofo Platão, é o Banquete, né? O livro chamado O Banquete. Nele, ele vai apresentar o amor platônico, né? Daí o velho conhecido amor platônico. E qual é a visão geral desse amor platônico? O amor platônico é aquele amor que você, né, não consegue fazer uma comparação real com o. Ou seja, é um amor incapaz de ser vivenciado. É um amor fictício, por assim dizer, tá certo? Então ele parte da questão da vontade, parte para a questão do desejo, da questão física, né, certo? Da ânsia, né? Da ansiedade pelo outro, de ter a perfeição no outro, certo? Então, toda vez que a gente falar sobre o amor platônico, nesse sentido, nós estamos dizendo que seria um amor incapaz de acontecer, tá certo? Então, por isso que ela é mais uma visão filosófica platônica, ou seja, incapaz de acontecer na vida real, tá certo? Então, primeiro ponto, esses três tipos de amor clássicos. Segundo ponto, repetido aqui para vocês, a questão do amor platônico, que é retirado do livro O Banquete de Platão, e você que está querendo montar uma biblioteca aí, você pode encontrar esse livro, que é bem baratinho, você pode encontrar ele com muita facilidade na internet, tá certo? Mas o terceiro ponto é o amor eros. O amor eros podemos dizer que é um amor
de mais fácil compreensão no sentido social, porque ele está correlacionado ao desejo, né? Ao desejo entre as pessoas. Ele também traz uma visão física, né? Uma visão física voltada para a questão platônica. Só que nesse eros, né, e daí que vem o contexto do erotismo, esse amor ele é capaz, né? Ele é capaz de acontecer. A partir do momento que se tenha um contexto recíproco de desejo do outro para consigo. Nesse sentido, se concretiza as necessidades sexuais, por assim dizer, né? Então, seria esse o terceiro ponto. Então, quais as características desse amor? Ele é um amor voltado para a questão do romance, ele é um amor voltado para a questão das paixões, dos desejos, tá certo? Então, a identidade do amor eros é justamente isso, a questão do desejo, da paixão, tá certo? E, evidentemente, precisa-se de uma reciprocidade. Você não pode também, se você não for recíproco, né? Nesse sentido, esse amor pode deixar de ser eros para ser platônico, quando ele não consegue se concretizar, por assim dizer. Para o quarto ponto, a gente vem abordar uma característica muito centrada na visão de Aristóteles, né? Qual a característica central na visão do filósofo Aristóteles? Lembre-se que nesses poucos minutos, né, que nós estamos aqui conversando, já foi abordado dois filósofos, Platão, o primeiro, e agora nós abordamos Aristóteles. Qual a visão de Aristóteles? A visão de Aristóteles, no que diz respeito ao amor, seria uma questão voltada mais para a amizade. Então, Aristóteles tem o amor como mais o amor amigo, o amor de amizade. E qual o nome, né? Qual o sinônimo que poderíamos dar para nos aproximar de um amor aristotélico, né? Um amor vindo de Aristóteles no contexto da amizade. Quando ele diz assim, as coisas que fazem a amizade, ser é o que é. Fazer gentileza faz-se sem ser convidado. Ou seja, é quando você faz e não necessariamente precisa ser recíproco no contexto da amizade. Você não está esperando algo em troca, tá certo? E para Aristóteles seria o amor filia, esse amor de amizade, esse amor que você faz pelo outro, algo com prazer, certo? Não necessariamente querendo receber algo em troca, certo? Então, aí nós abordamos o quarto ponto. Para o quinto ponto, nós teremos aí outra característica do amor, que esse amor é um amor incondicional, é um amor verdadeiro, é um amor caracterizado pela conexão, né, de uma visão mais divina. Se eu estou abordando uma visão característica do amor divino, característica do amor de Deus, por exemplo, para aqueles que são cristãos, característica de benfeitoria, característica em receber, no ser coletivo, né? De receber essa amizade divina. Aí a gente usa como exemplo Jesus, né? Que ele tinha esse amor divino, embora não recebesse esse amor em troca, né? A característica para esse amor é o amor ágape, certo? Inclusive tem até um livro, né? O nome do livro de Padre Marcelo Rossi, né? O nome do livro é Ágape, certo? Então, por quê? Porque justamente fala desse condicionante, né? Desse condicionante da divindade com o ser humano e do ser humano com a divindade, certo? É o amor ágape, o amor de pai que? Divino, certo? Ah, mas eu não acredito, eu não sou crente. Tranquilo, mas é a característica que a gente aborda dentro do contexto filosófico para distinguir esse amor ágape, certo? Outra visão também que a gente vai reafirmando, né, e aí que até eu
não citei, que a gente pode trazer como sexto ponto, é a questão da visão platônica, certo? Durante esses pontos, alguns pontos eles vão fazer casamento com o outro. Vai ter ligação de um ponto que eu estou falando com o que já falei ou que vou falar, para que a gente consiga abarcar o pensamento central da filosofia no contexto de amor. Uma característica central que eu queria colocar como sexto ponto dentro desses pontos que nós estamos abordando aqui agora é a questão da visão platônica. Qual a centralidade da visão platônica, né? É uma visão não sexual, tá certo? Não sexual e correspondente, né? Isso não seria correspondente, no sentido de que quais as características centrais da visão platônica? É a questão, né, daquilo que não é correspondido, não é aceitável. E nesse ponto em específico, eu queria abordar o quê? A questão sexual correspondida. E aí eu podia até perguntar, né? Podemos abordar uma pergunta. O amor platônico, ele é correspondido? E aí, evidentemente, que nós iremos já compreender que não é correspondido, né? Ele não é correspondido. Pelo contrário, ele é fantasioso, ele é intelectual, ou seja, é de seres humanos, né? Essa criação desse amor platônico, né? Esse amor é irreal, tá certo? Lembrar sempre dessas categorias, tá certo? Para abordarmos aí como sétimo ponto, eu irei trazer um contexto de fragmentos do poema de Hilda, né, de Hilda Itis, né, e onde ela vai abordar o que seria essa visão mais fantasiosa, ou mais voltada para a questão do desejo, para a questão da pessoa amada, né? Então ela é uma romancista brasileira, né, que vai abordar justamente essa questão do amor, né? Então nós temos também no livro de filosofia, né, de Savian, né, e Savian, né, Gilberto Savian Filho, ele trabalha justamente essa questão de Hilda, né? Hilda como sendo um dos marcos para a questão do amor. Inclusive, ele traz uma leitura, né, de Lígia Fagundes, né, Teles e de Hilda. Nesse sentido, essa visão do outro, né, essa visão do outro seria transformada no próprio elírico, certo? Por quê? É porque ele realiza por meio da espécie da fusão dos dois seres em um só. Essa visão que nós iremos trazer em Hilda é juntar a amizade, fazendo disso das duas pessoas fazendo uma, certo? Nessa certeza da questão do eu lírico. Então eu também aconselho vocês ler o Cacto, né? O Cacto, que é um livro que aborda justamente essas questões do amor, agora no período contemporâneo, que é literatura, né? Romance, e não deixa de ser filosofia, porque aborda essa forma da centralidade do amor, por assim dizer. Esse amor, eu volto a refletir no sentido de Hilda, que ela faz depoimento sobre a sua amiga Lígia, né? Lígia Fagundes. E nesse depoimento, se há uma demonstração de amor, e se há uma demonstração de amor, qual é esse amor? O amor filia, né? Por quê? Porque ela está descrito com o amor de pai, de filho, de uma amizade perfeita, né? Entre duas pessoas, tá certo? Então a gente chega à questão do oitavo ponto. Para o nono ponto, né? O nono ponto, a gente vai trazer uma questão mais freudiana, né?
Qual a no sentido de abordar a psicanálise com. Então, nós temos as 5 fases psicossexuais, que dentro dessas fases, evidentemente, se tem uma conotação, se tem uma presença de vários tipos de amor, e de uma forma mais abrangente, a gente vai ter uma questão mais de, é, de compreendermos o esforço, né? O esforço na relação entre os seres humanos, né? Entre a relação da falácia com relação à questão do que Freud ele aponta como seria um obstáculo, aonde ele analisa, né, o discurso, né? Os discursos reconhecidos como a familiaridade. Então, ele também tem a questão, ele leva um condicionante dentro do amor, ele leva ali a questão da inveja, né? Ele leva a questão da inveja, ele leva a questão da aversão, da contradição. Nesse contexto do amor, então, Freud, ele vai abordar um contexto que a gente chama, dentro da filosofia, de castração. O que seria castração? É você sair da realidade daquilo que o amor oferece e você se desviar desse foco central da própria filosofia e do próprio sentido que ele oferece. Certo? Como 10º ponto, já chegando aqui aos instantes finais desses pontos que eu gostaria de abordar dentro da filosofia, eu aqui gostaria de trabalhar a questão do amor estorge, né? O amor estorne, ou o quê? Ou o amor familiar. O que é o amor familiar? Quais as características desse amor familiar? O que é que ele traz? O que é que ele aborda? Qual os desígnios, né, da centralidade? Qual as noções centrais desse amor familiar? É a questão da filia, é a questão da fraternidade e é a questão também da dependência. Ou seja, nós dependemos dos nossos familiares. Nós dependemos da sociedade como um todo, certo? Então, nesse sentido, a gente fecha aqui esses 10 tópicos, né, que ajudam vocês a compreender algumas conotações no que diz respeito ao amor. Então, algumas dúvidas, você pode deixar o comentário aqui embaixo, você dá um joinha para ajudar o nosso trabalho, e qualquer dúvida pode estar me comunicando, certo? Irei deixar aqui embaixo também o meu Instagram, para que você possa estar dialogando, conversando, tirando dúvida com relação à filosofia, com relação aos conteúdos que nós estamos abordando ao longo desse período. No mais, muito obrigado por você ter me acompanhado até aqui nesse vídeo, e qualquer coisa nós estamos aí à disposição. Muito obrigado.